aí, gente? Meu nome é Júlia. Meu nome é Letícia. Nós somos do Juntas no Mapa e no vídeo de hoje a gente vai contar todo o processo de como foi o nosso casamento civil. Então, antes de começar, a gente já queria que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal, deixassem um like aí se vocês gostam desse tema que a gente está trazendo para vocês e também ative as notificações para vocês ficarem aí por dentro de tudo que a gente vem postando aqui no nosso canal. Então, vamos começar falando de como que é o processo para dar entrada no casamento no cartório. Primeiro passo, a gente vai até o cartório e reúne toda a documentação que eles pedem, que é obrigatória, né? Então, o documento necessário é um documento de identificação com foto, identidade, CNH, um comprovante de residência. A gente já morava junto, então a gente levou só um documento de residência, um comprovante de residência, né? E a certidão de nascimento atualizada dos últimos 6 meses. Então você tem que fazer essa solicitação. Além de todos esses documentos necessários, também precisa pagar uma taxa. E essa taxa varia de acordo com o regime de bens que vocês escolherem. E a taxa é paga exatamente na hora que vocês dão entrada no cartório. Então essa taxa é paga no primeiro dia. Reunindo todos esses documentos, você leva no cartório e dá entrada ao processo de casamento. Nesse dia, você já escolhe qual regime de bens a ser seguido. Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Já escolhe a data do casamento, lembrando que no dia da abertura do processo, você tem que escolher uma data que seja daí pelo menos 30 dias. Eles pedem esse período, que é o período necessário para poder fazer todo o processo. E aí você teria 90 dias para concluir esse processo. Nosso processo foi muito rápido. Nós demos a entrada e aí nós casamos mesmo no dia 20 de novembro de 2020. Então a gente precisava também que as duas testemunhas, depois do período que a gente desse a entrada, as duas testemunhas também precisavam ir lá e assinar pra gente. É importante lembrar que essas duas testemunhas também precisam estar no dia do casamento, na data que vocês escolherem, tá bom? E depois de passar todo esse tempo, todo esse trâmite aí nós casamos no dia 20, como eu falei, de novembro, junto com as duas irmãs nossas, né, que foram as nossas testemunhas e madrinhas. E aí, gente, não sei em que época que você está assistindo esse vídeo, pode ser daqui a alguns anos, a gente casou no meio da pandemia do coronavírus, né? Então, além de estarmos vestidas de branquinho, toda maquiada, cabelo feito, também estávamos de máscara. Então a gente vai deixar aqui algumas imagens para vocês verem como que foi o dia do nosso casamento mesmo, como que funciona esse dia. A gente chega lá num horário determinado, né? Assina o documento oficial e aí o juiz de paz chama a gente na sala reservada e aí ele lê todo o protocolo, né, de casamento. A gente eles fazem aquela pergunta, né, você aceita se casar? A gente responde que sim e basicamente é isso. É uma cerimônia muito rápida, sério, dura menos de 10 minutos, é muito rapidinho. A gente fez a nossa troca de alianças e foi isso, estávamos casadas. Então, como a Júlia falou, né, nós casamos em meio ao coronavírus, então estava um pouco difícil a gente fazer uma comemoração maior e para que essa data não passasse em branco, a gente fez assim uma comemoração muito pequena mesmo, aqui no nosso apartamento, somente com os nossos pais e nossas irmãs. E a gente também vai deixar algumas imagens aqui do dia para vocês verem. A arrumação foi nós mesmos que fizemos. Aí encomendamos bolos, docinhos, enfim, dá uma olhada aí nas imagens para vocês verem como que ficou esse dia. Então aqui tá um pouquinho da nossa comemoração para vocês verem. A gente escolheu cada coisinha com nossa personalidade, com nossos gostos. Escolhemos a comida, uma mesa de frios, porque a gente gosta muito de mesa de frios. Passamos uma tarde maravilhosa com a nossa família. E uma coisa muito legal que a gente fez também foi uma caixinha de presente para os nossos pais e para nossas irmãs como uma forma de agradecimento por tudo que eles fizeram por nós, por todo o apoio que eles sempre nos deram. E agora, gente, nós vamos responder algumas perguntinhas que a gente recebeu lá no nosso Instagram e que talvez seja a dúvida de muitos de vocês que estejam assistindo esse vídeo e que tenham a intenção de oficializar, né, o relacionamento de vocês. Perguntaram aqui pra gente, mas é casamento mesmo ou união estável? Realmente é um casamento. Nós optamos por realizar um casamento de fato. Tem pessoas que vão no cartório oficializar uma união estável. O nosso é realmente um casamento.
Em média, gastaram quantos meses para tudo isso acontecer? Em média, sim, uns 2 meses. Esse foi o nosso caso. Mas, às vezes, eles pedem até um tempo mais prolongado, porque tem esse trâmite todo aí de documentação. Mas pra gente foi uns 2 meses, porque nós tivemos que juntar todos os documentos, a assinatura das testemunhas e até chegar o dia da oficialização. Existe celebração ou apenas assinatura dos papéis? É basicamente uma assinatura de papéis, tá? É muito rápido, como o Gília também falou. O nosso durou cerca de, assim, nem 10 minutos. Acho que foi uns 5 minutos, foi muito rápido. Tanto que eles marcam os horários, por exemplo, tinha gente 10 minutos antes da gente, a gente saiu, entraram outras pessoas para se casar também, então é tudo muito rápido. Muita gente casando no mesmo dia. Mas também existe a opção de fazer uma celebração individual. O valor geralmente é o dobro, né, mais caro, mas aí você pode fazer uma celebração num lugar específico com o juiz de paz indo até lá. Perguntaram o que é regime de bens. Então, essa resposta a gente vai ler pra vocês, o que a gente deixou lá no nosso Instagram, pra vocês terem uma noção geral do que é e o que significa, então, o regime de bens. Então, regime de bens são as regras que vão ser seguidas no casamento em relação ao patrimônio, os imóveis, carros, terras. Se houver morte ou divórcio, a escolha do regime que vai determinar a divisão desses bens. Então, essa é uma decisão bem individual, bem do casal mesmo. Então, assim, vocês que vão escolher, é importante saber o que significa cada uma para entender melhor e fazer a escolha certa que vocês queiram. Aí perguntaram uma pergunta parecida com essa, que é como escolher esse regime de bens. Como a Letícia falou, é uma escolha muito pessoal, tem que saber exatamente o que significa cada um dos regimes de bens, porque isso vai influenciar lá no futuro em relação aos bens das duas pessoas que incluem no casamento. A gente vai falar aqui rapidinho quais são os 4 tipos de regime de bens que tem no Brasil. Comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, separação de bens e participação final dos aquestos. Então, assim, pesquisa direitinho o que é cada uma dessas para fazer a escolha correta. Quanto tempo vocês levaram para decidir casar? Do dia que se conheceram até o dia do casamento. Então, a gente namorou durante 1 ano e aí, na nossa data de 1 ano de namoro, a gente noivou. Eu pedi a Letícia em casamento e a gente ficou noivas. A gente pretendia casar daí mais 1 ano, mais ou menos. Só que veio a pandemia e aí a gente teve que adiar esses planos, né? Então, nós casamos mesmo depois de 2 anos e 8 meses juntas. E a gente já morava juntas. Então, assim, a nossa vida não mudou tanto depois de casadas. A gente apenas oficializou o que a gente já vivia, entendeu? Essa é uma pergunta muito legal e muito importante que muita gente não sabe. Qual a diferença de um casamento civil heterossexual para um casamento homossexual? Absolutamente nada. Nenhuma não diferença. Tem nada de diferente. É O processo é exatamente o mesmo, a abertura do processo, a ida no cartório, os papéis, os direitos, isso é o mais importante que fique claro, os direitos são iguais. Então, uma coisa muito legal que aconteceu no dia do nosso casamento foi que eu decidi postar no meu Twitter mesmo algumas fotos do nosso casamento e só coloquei assim, enfim, casadas. E deu uma repercussão assim, que a gente não esperava, do nada. Explodiu, viralizou, deu quase 250 mil curtidas. A gente recebeu uma tonelada de comentários, pessoas desejando felicidades, pessoas se abrindo com a gente, contando suas histórias. E foi muito especial pra gente, porque a gente conseguiu ver o quanto a gente conseguiu tocar na vida das pessoas e influenciar de forma positiva. A gente recebeu muita mensagem legal, tentamos responder assim, a maioria, praticamente todos que nós recebemos, e muita gente contando, querendo compartilhar também, que vivenciava um relacionamento assim, e outras pessoas se inspiraram na gente e acabaram também oficializando o casamento, mandaram fotos depois pra gente, e a gente adorou receber esse carinho. Então a gente também espera que esse vídeo assim toquem aí vocês e quem esteja pretendendo oficializar, que esse vídeo também consiga ajudar e compartilhe com alguém, com quem você pretende casar. Esse foi o nosso vídeo para vocês, falando um pouquinho do nosso casamento no civil, da nossa comemoração. Nós respondemos essas perguntas lá no nosso Instagram, fizemos um destaque lá falando sobre o nosso casamento. Então, se vocês quiserem ir lá ver com mais detalhes, a gente torce para que você tenha gostado desse vídeo, que ele também viralize e chegue a muitas pessoas pra gente espalhar mais amor e que a gente continue cada vez mais compartilhando
compartilhando isso, sabe? Para inspirar outras pessoas também, porque foi muito importante pra gente essa data, esse momento, e a gente pôde compartilhar com tanta gente e chegou a tanta gente essas fotos. Então, a gente espera que pra você também seja um momento inesquecível, porque é um dia assim que você vai lembrar pra sempre. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Se qualquer dúvida, vocês deixam no comentário, compartilhem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para receber mais conteúdo como esse. E não se esqueçam de ativar as notificações se você ainda não ativou. E até o próximo vídeo!